Olá, tudo bem? Bom, que bom ter você aqui conosco mais uma vez. Bom, estamos falando sobre sonhos e você certamente já viu alguns dos nossos vídeos e se não viu ainda, aqui no card tem todos os nossos vídeos. E hoje vamos falar sobre direção, sobre veículo. O que é sonhar com carro? O que é sonhar com ônibus? Bom, fique aí para você entender melhor. Enquanto eu tomo meu café, você assiste a vinheta. Então, tenho recebido vários e-mails de pessoas perguntando: pastor, o que é sonhar com veículo, com carro, com moto? O que é sonhar com qualquer tipo de veículo? Bom, eu vou trazer para vocês alguns discernimentos aqui. Nós não temos aqui nenhum versículo que vai falar sobre esses assuntos, mas com toda a minha experiência vivida através de sonhos e na obra de Deus, nós temos um discernimento a dar aqui. Sonhar com ônibus, direção, tudo que você fala é direção, é veículo, nós temos alguns discernimentos, algumas interpretações. Talvez não seja a interpretação que você gostaria de ouvir, mas é a interpretação que eu estou dando, é aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já presenciei, aquilo que já aconteceu comigo ou com algumas pessoas que o Senhor já me mostrou. Então, é uma longa caminhada de interpretação em sonhos e ver acontecer o que Deus me mostrou. Mas de repente você tem uma outra interpretação, você está livre para poder também entender da sua forma. Nós não somos aqui expert, né? Não sabemos tudo, mas diante das minhas experiências vividas eu quero passar para você. Bom, quando você sonha com ônibus, ônibus é a igreja, tá certo? Então se você sonhou que está dirigindo um ônibus, é como se você estivesse dirigindo alguma responsabilidade que cabe pessoas dentro. Então, se tem pessoas dentro do ônibus, você é responsável por aquelas pessoas. Você é líder de alguma coisa. Então, quando fala de direção, fala de liderança. E se é um ônibus, é algo grande, é algo que você é responsável por várias pessoas. Então, você está na frente de alguma coisa e isso chama-se responsabilidade grande no quesito espiritual. No sonho, sonhei que estava dirigindo um ônibus, o ônibus estava cheio de pessoas, então você é responsável. O motorista, por exemplo, ele é responsável pelas pessoas que ele está conduzindo, né? Vocês já sabem, o pastor Humberto, ele é motorista de coletivo, então ele é responsável por aqueles passageiros que estão entrando ali dentro. Então, o cuidado no volante, em dirigir, em não alterar a velocidade, cuidado nas curvas, enfim, todo cuidado para quem está no volante, seja de carro grande, carro pequeno. Tudo que se trata de direção é cautela, é cuidado, é responsabilidade. Então, se você sonhou que você está na direção, Deus confiou a você uma responsabilidade. Se é de ônibus, é algo grande, é grande uma pastorado, né, dirigente de igreja, líder de grupo feminino, não importa. Sonhou que é um ônibus, é uma grande responsabilidade. Pastor, o que é então sonhar dirigindo carro pequeno? Também. O significado é o mesmo, a responsabilidade também é o mesmo. A diferença é que com o ônibus você acaba prejudicando muitas pessoas e no carro poucas pessoas, mas o cuidado com o volante, cuidado com a direção é a mesma coisa. A responsabilidade é a mesma. Sinal de trânsito, acidente, tudo pode acontecer, mas se Deus confiou nas suas mãos uma responsabilidade, seja ela grande ou pequena, você precisa tomar cuidado, zelo, responsabilidade em cuidar daquilo que Deus colocou sobre as suas mãos, né? E muitos de nós precisamos entender que o próprio Davi disse: o zelo da tua casa me consome. Por quê? Porque realmente, se você é zeloso pela obra de Deus, se você é zelosa por aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você vai fazer isso com bastante responsabilidade, porque não é algo seu, é algo que Deus deu para você fazer, é algo que Deus confiou a você. Ele poderia ter confiado a outras pessoas, mas Ele confiou a você. Então, se Ele confiou a você, você precisa cuidar disso, ter uma boa direção, ser uma pessoa que tenha, né, centrada, direcionamento de Deus para resolver, para fazer, e que Deus te dê capacitação. Isso aí, se você tem sonhado, né, dessa forma. E se você sonhou com moto, pastor, o que é sonhar pilotando moto? Eu, em algumas lives minhas no YouTube, já falei sobre isso. Todas as vezes que Deus me mostra
Condução de moto é perigo. Perigo. Sonhou que está pilotando uma moto, você está correndo perigo em qualquer área, tá? Qualquer área. Por quê? Porque moto simboliza perigo. E avião, pastora? Avião é o quê? Avião é livramento. Por que livramento? Porque o avião é o meio de transporte mais seguro. Em meio a esse que eu falei, tá? Ônibus, metrô, carro, moto, o avião é o meio mais seguro. Sonhou que está no avião? Deus está te dando livramento. Sonhou que está voando? Deus está te dando livramento. Sonhou que está caindo? Deus está te dando livramento de coisas que você poderia passar e o Senhor está te dando livramento ali, naquele momento em que você está sonhando. Então são coisas assim bem singular, né? Elas têm muito paralelo um ao outro, na verdade. E sonhou que está dirigindo uma moto? Atento. Fique atento, porque alguma coisa pode acontecer e Deus está te dando uma informação de que você pode estar correndo perigo em alguma área da sua vida. Então, cuidado, todo cuidado é pouco quando se trata de veículo, tá? Então, o avião já é diferente porque são 2 pilotos, né? E o ar, você tem menos probabilidade de sofrer acidentes. Não que não aconteça, mas comparado aos outros meios de transporte, é o mais eficaz e ainda é o mais seguro até hoje. Enfim, você tem sonhado com essas coisas? Tem tirado o seu sossego? Você tem ficado perturbado com isso? Bom, todos os sonhos que você sonha pode ser um alerta de Deus para a sua vida ou para outras pessoas. De repente nem pode ser para você, de repente pode ser para outras pessoas, mas Deus está mostrando a você. Então cuidado se Deus confiou alguma coisa nas suas mãos. Cuidado se você está fazendo isso de maneira imprudente, porque ter uma responsabilidade na mão e fazer de forma imprudente, você pode causar um acidente para pessoas ou até mesmo para você. Ou seja, quantas pessoas são feridas na obra? Quantas pessoas ferem na obra? Quantos pastores, quantas pessoas que ferem e os irmãos acabam saindo da igreja feridos? Então há uma responsabilidade muito maior, porque a quem muito é dado, diz a palavra, muito será cobrado. Então se Deus te confiou uma responsabilidade tão grande como essa, dirigir um ônibus, ou até mesmo confiou a você, né, uma carta de habilitação espiritual, para você dirigir um veículo, pode ser algo pequeno, mas pode trazer prejuízo muito grande se você não souber conduzir com prudência, com sabedoria. Em relação a isso, é pedir a Deus para que te dê sabedoria, que te dê entendimento, que te capacite muito mais, porque todos os dias nós vamos aperfeiçoando. O motorista que pega a carteira de habilitação hoje, ele vai começar a dirigir e essas técnicas ele só vai adquirir na experiência, dirigindo dia a dia, né? A teoria não te mostra nada. A teoria, você só tem ela para você passar na escola, mas na prática é diferente. Na prática, conviver no dia a dia é diferente. Você vai pegar situações que você ainda não viveu. Então, dirigir alguma coisa no meio espiritual, na obra de Deus, também é diferente do que você só pensar que você um dia vai fazer isso ou aquilo para o Senhor. Quando você realmente se vê na situação, é que você vai perceber que você precisa ter muito mais equilíbrio do que você pensava que teria. Então você precisa ter mais cuidado do que você imaginava que teria. Então essas responsabilidades que Deus coloca. E uma outra revelação que eu posso trazer para vocês dentro da palavra de sonhos. Eu quero trazer para vocês a bicicleta. Eu falei de avião, falei de ônibus, falei de carro, falei de moto. E a bicicleta? Você vai achar até estranho. O que é sonhar com bicicleta, pastora? Sonhar com bicicleta é adultério. Mas como assim sonhar com bicicleta é adultério? Parece que não tem nem um pouco de significado, não é verdade? Mas eu estou falando para vocês o que realmente é o que acontece. Adultério é bicicleta. É mais do que perigo, porque uma bicicleta é algo que parece que não tem muito que se defender dela. O ditado até diz que quem uma vez anda de bicicleta nunca esquece, né? Mas é algo que parece muito, você precisa se equilibrar. E esses equilíbrio que tem que ter muitas vezes aí, acontece muitas vezes com pessoas que acham que está vivendo uma coisa boa e está vivendo num equilibrado em coisas que não sustentam, não tem sustentabilidade, é uma coisa que até um vento, dependendo da força, derruba.
Então isso pode ser uma queda fatal. Então isso, estou falando por experiência, porque de uma certa feita, como eu fiz uma viagem missionária, é uma visão que Deus deu em relação a uma pessoa que estava em adultério, e se tem uma coisa que Deus mostrou, foi 2 bicicletas, foi um laço armado de adultério para essas 2 pessoas. No caso, eu já contei isso lá na plataforma do YouTube, e isso aconteceu com uma pessoa que estava fazendo obra comigo, ela caiu em adultério, e o que o Senhor mostrou foi uma bicicleta. Então, desde que o Senhor me mostra a bicicleta, a gente já fica preocupado em relação a situações de imoralidade, prostituição e adultério. Bom, eu espero que você tenha entendido um pouco. Nem tudo que eu falo aqui pode ser o que você está vivendo ou que você está presenciando. Talvez não é para você, pode ser para uma outra pessoa. Então, fica ligado no que Deus te mostra, busca de Deus sabedoria para discernir também aquilo que Deus está te mostrando, e nem sempre vamos levar ao pé da letra tudo que Deus está mostrando. Vamos procurar de Deus discernimento para entender de que coisa é cada coisa no seu devido lugar. Tá certo? Deus abençoe você e que você possa compartilhar nossos vídeos, que você possa curtir, deixar sempre aí, tá bom? O seu comentário, que você está gostando dos nossos vídeos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.